Oi pessoal, tudo bem? Até agora você viu operadores relacionais. Se você não viu ainda, eu recomendo assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição aí, onde eu fiz uma revisão dos operadores relacionais. Eu vou citar dois operadores relacionais aqui, que é o igual igual, relacional onde eu comparo se os valores são iguais, maior que. Tem também outro aqui que já aproveitando aqui que é o maior ou igual que. Quando eu uso apenas um, ele tem como objetivo para mim retornar verdadeiro ou falso. De acordo com o retorno que o programa vai ter, se verdadeiro, eu vou seguir um fluxo de desenvolvimento no meu algoritmo. A gente já vai chegar na parte de instruções de estruturas de repetição, tá? E estruturas de condição também, tá bom? Então, de acordo com o fluxo que o meu programa tem que seguir, eu vou criar uma expressão lógica que ela vai me retornar verdadeiro ou falso. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui o comando escreva e vou usar o operador aqui. Eu vou declarar aqui em cima uma variável do tipo inteiro. Vai chamar de A e vai receber 3. E a variável B vai receber 18. Obviamente a variável A é menor que a variável B, já olhando assim a olho nu. Vou fazer essa comparação aqui. Vou dizer que se A é maior que B, né? A é maior que B, essa operação aqui, esse teste, através do operador relacional maior que, vai me retornar falso. Aqui, ó, retornou falso porque obviamente 3 é menor que 18. Beleza. Mas e se eu quiser fazer mais de uma verificação nessa mesma expressão? E se eu quiser, por exemplo, vou digitar aqui uma variável do tipo cadeia, nome é igual. E se eu quiser verificar, por exemplo, se o nome Marcelo é igual ao nome Marcelo e também quero verificar outra coisa, tudo na mesma linha. Eu preciso utilizar o operador lógico e é isso que a gente vai falar aqui agora. Então aqui eu só consigo verificar dentro do escreva aqui apenas uma expressão lógica, que eu estou verificando aqui qual que é maior. Também poderia verificar qual que é menor, mas e se eu quiser verificar qual que é maior e qual que é menor, tudo na mesma linha? E se eu quiser verificar qual que é igual, qual que é maior ou igual, tudo na mesma linha, seguindo o mesmo raciocínio? Vamos lá, vamos fazer. Eu vou comentar isso aqui e deixar aqui. E aí, meus queridos, eu vou falar de dois operadores lógicos que você vai usar muito no seu dia a dia. O operador lógico e o operador lógico OU. E cada um desses tem uma diferença mínima. Primeiro eu vou escrever aqui de forma oral o que cada um representa e já dar o exemplo. O operador lógico E. Bom, o operador lógico E, ele vai retornar verdadeiro. Quando eu uso ele vai retornar verdadeiro se todas as expressões lógicas, isso aqui é uma expressão lógica, se todas as expressões lógicas retornarem verdadeiro. Então ele obrigatoriamente exige que todos os testes que eu fizer retornem verdadeiros. Eu quero que todos retornem verdadeiros. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vou colocar um exemplo aqui. Eu vou digitar o comando escreva e eu vou fazer dois testes lógicos, porque com o operador lógico eu consigo fazer mais de um teste. Então mais um motivo para a gente utilizar eles. Eu vou testar aqui, nome. Eu vou mudar o nome dessa variável aqui para usuário. E agora eu vou criar uma outra variável com o nome de senha. E vou atribuir um valor simples aqui, 1, 2, 3, 4, usuário banco. Por que usuário banco e senha banco? Porque quando você está aprendendo a programar agora, mas normalmente quando você está num sistema de login e senha, quando você vai acessar um sistema, quando você digita lá o usuário e senha, é feita uma verificação lógica se esses valores batem com os valores que estão no banco de dados já pré-cadastrados. Se baterem, se forem verdadeiros os valores, então o programa segue o fluxo, né, e você entra no sistema e loga. Se não, ele sempre exibe aquela mensagem de erro. Então eu estou digitando aqui usuário banco e senha banco. E aqui eu vou fazer uma verificação se o usuário do banco, simulando aqui que o banco lá o banco de dados está me retornando o usuário com o nome de Marcelo e senha com o nome de Marcelo. Esses dados aqui são reais, estão dentro do banco. Eu vou simular aqui e eu quero que retorne verdadeiro caso os dados sejam digitados corretamente. E eu vou verificar as duas informações tudo aqui junto. Então como eu faria? Eu digito aqui a variável usuário banco e eu vou verificar se ela é igual ao
usuário digitado. Então aqui eu vou criar uma outra variável aqui também com o nome de cadeia. Eu posso criar tudo na mesma linha, mas só para exemplificar. Cadeia. Digamos que você foi lá e digitou... Eu vou colocar forma de formulário. Usuário que foi digitado no formulário lá para você fazer o login. Digamos que você digitou um usuário com o nome de Marcelo com letra minúscula. E para a senha você digitou uma senha... Você digitou a senha errada, 1, 2, 3. Você acha que sua senha para acessar o sistema é Marcelo, então você digitou lá Marcelo e no campo senha você digitou 1, 2, 3. Só que no banco de dados, o que está salvo é Marcelo, com letra maiúsculo, e a senha que está no banco é 1, 2, 3, 4. Você não vai conseguir logar. E como é que é feita essa verificação a nível do sistêmico? Então é feito da seguinte forma. Eu pego a variável usuário banco e comparo ela com o usuário form, por exemplo. Usuário, aqui eu estou comparando. Obviamente que isso aqui, usuário banco está escrito certo, usuário aqui. Bom, aqui eu estou fazendo a comparação do que está no banco de dados, que essa variável aqui representa essa variável aqui, com a variável que está no formulário. E eu estou usando aqui, ainda não estou usando o operador lógico, mas eu já vou mostrar para vocês. Vai retornar falso. Obviamente, retornou falso porque verdadeiramente eu estou digitando uma coisa que não tem nada a ver. Então, no cruzamento de dados, a informação que eu digitei é falsa. E eu devo verificar também aqui junto, já nessa expressão, a senha do usuário. Então, eu venho aqui e digito... você vai ver que tem uma muita diferença com o operador O, operador E do operador O. E digito aqui a senha agora. E para mim fazer essa aninhação de conteúdo dentro dessa expressão lógica, eu coloco simplesmente E. Então eu estou dizendo para o sistema, verifica para mim se o usuário que Marcelo digitou é igual ao usuário que eu tenho salvo aqui. E verifique também, entendeu? E verifique também a senha do banco, né, que está lá salva. Verifica se é igual à senha do formulário. E aí ele vai retornar falso do mesmo jeito. Agora veja o seguinte. Observa que aqui retornou falso. Obviamente que os dois dados aqui, tanto a senha de lá quanto a senha de cá, está diferente. Então retornaria falso. O usuário também está diferente. Mas e se a senha tiver certa e só o usuário tiver errado? Ele deveria retornar verdadeiro ou falso? O que você acha? Bom, aí... é que entra a parte interessante do operador lógico E. Ele exige que todos os dados na expressão lógica retornem verdadeiro. Então, observa que agora eu alterei a variável e ela tem o mesmo valor da do banco. Ou seja, teria que retornar verdadeiro essa expressão aqui. E ela retorna verdadeiro aqui. Só que para o usuário final, para o sistema, para o algoritmo, vai retornar falso. E faz todo sentido. Você concorda comigo? Que não tem por que retornar verdadeiro e eu deixar a pessoa acessar o sistema se ela está digitando o usuário errado. Ela tem que digitar os dois certos. Então o usuário está errado, logo vai retornar falso. Eu vou mostrar para vocês, retornou falso. Para retornar verdadeiro, obrigatoriamente os dois têm que ter o mesmo dado. Eu mudei o M maiúsculo, né? E agora vai retornar verdadeiro. Interessante, né? Então essa é a função do operador lógico E, tá? E agora eu vou mostrar para você o operador lógico OR e vou digitar aqui o que ele faz. Você já pode ver que é o oposto do E, né? Vou colocar aqui. Viu que interessante? Diferentemente do operador E, que exige que todas as expressões retornem verdadeiro, o operador OR ele retorna se pelo menos uma for verdadeira. Eu vou copiar aqui para você ver e vou colar aqui. E aqui eu vou colocar OR. E eu vou comparar a variável usuário banco com um texto que eu vou digitar aqui. Vou comparar o usuário com texto, QWE. Um exemplo, coisa básica. E vou dar Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar um /n aqui no final dessa expressão aqui, só para quebrar a linha, tá? Pronto, com vírgula vai. Ele retornou verdadeiro. Aí você vai me falar, pô Marcelo, mas ele retornou verdadeiro
Porque pelo que eu sei, a variável, o valor da variável usuário banco é Marcelo. E o valor que você pôs aí para ele comparar é QWER, então deveria retornar falso. Concordo. Se eu estivesse verificando só essa expressão, retornaria falso. No entanto, quando eu uso o operador OU, ele perde essa exigência que o E tem de retornar dois valores de forma lógica verdadeiro, caso os dois sejam verdadeiros, e ele simplesmente está me dizendo o seguinte: olha, o usuário banco, eu vou comparar, estou comparando o usuário banco, se pelo menos o usuário banco a senha estiver correta, eu deixo ele fazer login no sistema. Então aqui já deu para você perceber, né? Ele retornou verdadeiro. Ele só vai retornar falso se os dois forem falsos. Então, por exemplo, aqui no lugar de senha, se eu digitar outra senha, por exemplo, eu vou digitar uma senha aqui, outra senha, agora ele retorna falso. Agora, porque os dois, né, retornam falso. Entendeu a diferença do operador lógico OU para o E? Outra coisa também que dá para fazer é usar vários aqui, ó. Por exemplo, eu vou declarar umas variáveis aqui, vou declarar uma variável só para exemplificar. A variável A tem o valor 3. A variável B tem o valor 4. A variável C tem o valor 6. Tá, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui um escreva e observa que eu posso fazer N comparações se eu quiser. Escreva. Eu posso fazer várias. Eu vou primeiro comparar o seguinte. Vou perguntar se A é maior que 4. Se A é maior que 4. E se A é maior que 6. A é maior que 6? Não. A é maior que 4? Também não. Eu não sei por que ele está... B... eu acho que eu declarei essa variável aqui em cima. Aí declarei, ó. Por isso que está dando esse... A é maior que 4? Não. A é maior que B? Também não. Vai retornar falso. Olha lá, retornou falso. Eu vou colocar um escreva aqui, só para quebrar. Olha lá, retornou falso. O operador. Eu também posso colocar outro operador aqui. Então, o que eu teria que fazer? Eu colocaria Ctrl Z. Eu poderia, por exemplo, colocar essa expressão aqui entre parênteses e fazer uma outra verificação aqui, ó. Ou abre e fecha parênteses e posso verificar mais coisas se eu quiser. Eu posso, por exemplo, verificar se a variável B é igual ou igual a 6. E dentro dessa verificação eu posso fazer outra verificação. Ou se a variável B é menor ou igual a 6. Posso fazer também. Vamos ver o que isso aqui vai retornar. Agora retornou verdadeiro. Retornou verdadeiro. E vamos analisar por que essa expressão aqui retornou verdadeiro. Vamos por partes. Essa primeira expressão aqui retorna falso. Beleza. Essa segunda expressão aqui retorna verdadeiro. Só que no momento em que eu coloquei esse ou aqui, comparando essas duas expressões, que dentro delas tem outras expressões, eu criei uma hierarquia. Ou seja, o que tá fora do parênteses, o que está aqui junto com escreva, ele passa a dominar a parada toda. Então esse ou aqui passa a dominar essa expressão aqui e essa outra expressão aqui. Logo, por isso que retornou verdadeiro, porque pelo menos uma delas retornou verdadeiro. Agora eu vou fazer com que essa segunda aqui também retorne falso, que essa primeira aqui retorna falso. Agora eu vou fazer com que essa outra retorne falso. B é igual a 7, ou B, se B for menor que 6. Não, B é igual a 6, então tem que retornar falso agora. Menor que 7. Vai continuar retornando verdadeiro. Óbvio, né? B é menor que 7? Não. Eu vou fazer o teste do C aqui. C é igual a B? Não. B
é igual a 7? Também não. Vamos ver o que vai retornar? Agora sim, retornou falso. Observa que eu posso fazer isso aqui N vezes, pessoal. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar um E agora. E 7 mais 6. Colocar uma 2 mais 2, a gente sabe que é 4. 2 mais 3, 5. É igual a 5. Posso verificar também assim. Vamos ver o que vai retornar? Agora retornou falso. Agora retornou falso. E retornou falso porque daqui para cá é falso, né? Essa expressão aqui é falsa e essa daqui também é. Tá ok? Porque depois que eu usei o E aqui, eu passei a exigir que todos retornem verdadeiros. Para retornar verdadeiro agora, essa daqui também precisa. Agora todos precisam retornar verdadeiro. Entendeu o que eu quis dizer? Agora todos precisam. Logo, eu tenho que testar se B é igual a 4. Essa parte aqui já retorna verdadeiro, que B é igual a 4. E se C é igual a 6. Agora vai retornar verdadeiro. Olha lá, retorna verdadeiro. Então, você tem que ir fazendo testes lógicos, tá, pessoal? E você pode colocar entre parênteses o que você quer que seja feito primeiro, tá? Por exemplo, eu quero que essa expressão seja verificada primeiro. Então, o programa ele vai verificar primeiro isso. Você pode também, tá? E assim por diante. E eu quero que você faça N testes aí com operadores lógicos. Não se preocupe se você não entendeu direito, tá? Se você aprender o básico de operadores lógicos, não tem problema, porque a gente vai entrar nas próximas aulas em estruturas condicionais e você vai ver o uso de operadores lógicos e ou em ação, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva para a gente chegar nos 1000 inscritos.